Hoje, sábado, tem o nosso Jornal Especial da Manhã, sempre abordando aqui um tema diferente. Claro, primeiro final de semana de novembro, e o nosso assunto não poderia ser outro: a campanha do Novembro Azul. Uma campanha que chama a atenção para a questão da saúde do homem. E é de extrema importância falarmos sobre esse tema, até porque o câncer de próstata é um dos que mais acometem, portanto, os homens. E a grande maioria só descobre isso quando já é tarde demais ou pouco se pode fazer, sendo que, se descoberto o câncer de forma muito mais cedo, as chances de cura elas são enormes e o homem pode levar uma vida normalmente. Mas a gente vai detalhar bem esses assuntos com um especialista no assunto, médico urologista, Dr. Bruno Miller. Muito bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo à Jovem Pan. Satisfação em ter um profissional desse gabarito para falar desse tema tão importante. Bom dia, doutor. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Obrigado, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, né, para a nossa população. Muito obrigado mesmo. Bom, doutor, Novembro Azul, né, a gente falando aqui em grosso modo, é o mês que chama justamente a atenção para a prevenção do câncer da próstata. Mas para começar, o que é a próstata? Esse órgão tão pequenininho, né, no corpo do homem que pode levar aí uma doença tão séria e pode levar até a óbito, por isso justamente a questão da prevenção. O que é a próstata, afinal, doutor? Pois é, Thiago. O Novembro Azul, então, é uma campanha que foi feita lá em 2004 e desde então vem conscientizando, cada ano vem trazendo mais informações para a população. E claro que a próstata acabou ganhando um certo destaque ao longo desses anos, exatamente por ser um órgão que só o homem tem, né? A mulher não tem, então tem essa atenção especial para a saúde do homem. A próstata em si, o que ela é? É uma glândula, né? Ela é considerada uma glândula no corpo, ela fica localizada bem abaixo da bexiga, tá? Próximo ao ânus, é por isso que uma das formas de examinar é pelo ânus, né? Mas ela fica literalmente abaixo da bexiga, envolvendo o canal do xixi, tá? Então essa glândula, o que ela tem de função no corpo? A próstata ela tem uma função de produzir exatamente aquele líquido, né, o sêmen, para estar presente no ejaculado do homem, né? E essa próstata, essa glândula ao longo do tempo, ela sofre modificações no corpo. Então o homem quando nasce ela tem uma glândula pequenininha, isso é normal. E ao longo com o passar da idade do homem, essa glândula naturalmente sofre um pouco, um leve crescimento, né? Acontece que, assim como todo órgão do corpo, em algumas situações a gente tem um crescimento ou exagerado, considerado benigno, ou algum crescimento exagerado maligno, que daí seria o câncer de próstata, e que começa a dar algum tipo de sintoma no homem. Ou, na maioria das vezes, como a gente vai falar daqui a pouco, não causa sintoma nenhum. E é por isso que essa ausência de sintomas, que às vezes essa glândula alterada tem na saúde do homem, a ausência de sintomas faz com que o homem muitas vezes não procure ajuda, né? Ele não vá atrás ativamente da ajuda médica porque ele não sabe que ele está doente, né? E por isso veio uma campanha forte de conscientização para as pessoas, mesmo na ausência de sintomas, procurarem o seu médico, fazerem os exames preventivos, a detecção precoce de algumas doenças, para que isso não se torne um problema futuramente. Bom, falando na questão da próstata, tamanho médio, digamos, uma pessoa saudável, podemos usar esse termo assim, qual é o tamanho mais ou menos de uma próstata? O tamanho médio na população é de 20 a 25 gramas. A gente estima o tamanho da próstata sempre em gramas, tá? Inclusive, quando a gente faz os exames de imagem ou o próprio exame digital, a gente estima esse tamanho em gramas, tá? Então, o tamanho médio é entre 20 e 25, tá? A partir de 30, a gente já considera uma glândula de tamanho aumentado. Então, a gente começa a prestar um pouco mais de atenção nesse órgão. E esse tamanho dela, ou seja, anormal, geralmente acontece mais com o público acima dos 45 anos, 50 anos, que é justamente o foco da campanha, ou pode acontecer também essa anomalia com pessoas mais jovens ou até com crianças? Geralmente acontece um aumento da próstata após os 40, 45 anos. Antes disso é muito raro
ter um aumento significativo da próstata, tá? Existem outras doenças da próstata que podem acometer um público um pouco mais jovem, tá? A exemplo dessas doenças é a prostatite, tem muito a ver com doença sexualmente transmissível, e então alguns jovens menores do que 45 anos aparecem no consultório com esses sintomas, mas não é o comum e também não é o foco da campanha, até porque esse tipo de paciente, ele tá com sintoma, ele vai no médico, ele se incomoda, ele não tá feliz com sua saúde, né? Então ele vai ao consultório médico para se tratar. Já esse crescimento anormal que começa, que nem a gente falou, a partir dos 40, 45 anos, como é um crescimento muito lento, muito devagar, ele demora para dar sintomas, então às vezes a pessoa já tem uma alteração no exame, mas ainda não tem nenhum sintoma, então ela não sabe que tem a alteração. E mesmo quando ela começa a ter algum sintoma, o sintoma é tão mínimo muitas vezes, é tão vagaroso, que a pessoa vai se acostumando com aquele novo normal do ato de fazer o xixi dela, que ela não tem a consciência de que está com alguma coisa alterada. Então é muito comum, por exemplo, no nosso consultório, aqui nas nossas cidades, você perguntar para o senhor, seus 60, 65 anos, como que está o xixi? O xixi está normal. Né? A primeira resposta dele está normal. Mas quando você vai detalhando um pouquinho mais sobre como é a frequência urinária dele, qual que é a força do jato, à noite, se ele levanta muitas vezes, as respostas dele já dizem que ele não está normal. Na verdade, ele está acostumado com aquele padrão que veio surgindo muito devagar ao longo do tempo, e para ele é normal aquilo, mas para um especialista não é. Então, por isso que a gente, volta a dizer, chama essas pessoas que acham que estão bem para dentro do consultório médico, né? O Novembro Azul tem muito, não é só por câncer de próstata, a gente fica falando muitas vezes do câncer de próstata, mas é uma vasta gama de doenças que pode acometer o homem. Muitas vezes elas só são diagnosticadas através de uma análise médica, né? Por quê? Porque para aquela pessoa ele não tem problema de saúde, né? Enquanto na verdade já tem alguma coisinha acontecendo. Bom, doutor, é de extrema importância chamarmos a atenção porque os números chegam a ser assustadores, né? Eu não sei, não tenho aqui números exatos, mas pelo que eu acompanho sempre os dados do INCA, o câncer de próstata já está entre o top 3, o que mais acometem o número de homens. E justamente esse mês de novembro que vem chamar a atenção, alguns estados fazem também o agosto azul, né? Que são, até brinco, a mulher precisa de um mês para chamar a atenção para ela que vá fazer o seu exame preventivo. Já o homem mais teimoso precisa de 2 meses, né, para chamar a atenção, para ficar lembrando. E justamente isso é porque os homens, eles, por uma questão até do preconceito, nem preconceito, é um preconceito, ele acha que é uma coisa, não é? Ou justamente é porque, opa, não sinto nada, não tenho nenhuma dor, então por que eu vou procurar médico? Ou a cabeça brasileira ainda é dessa, só vou procurar médico quando está doendo. Existe alguma lógica para essa questão? Porque os números são tão altos assim, né? Poxa, um câncer que acomete aí tantos homens, acho que só perde só por câncer de pele, que acaba também sendo aí muito comum, principalmente aqui na região sul. E existe um motivo, né, de números tão altos de câncer, sendo que existe aí, a informação está aí? Pois é, tudo que você falou, Thiago, cada informaçãozinha dessa que você falou é um pouco de verdade, né? Então, na verdade, a verdade é isso mesmo, tá? Um pouco dessa história, a gente discute muito, o urologista discute muito isso, às vezes, em congresso médico, né? Para saber, gente, por que é tão difícil, às vezes, conscientizar, né? Mas, na verdade, isso aí tá bem enraizado na cultura do brasileiro, né? Na verdade, de todos os homens, ao longo do tempo, em outras partes do mundo já tem essa consciência um pouco mais melhorada, digamos assim, mas ainda no Brasil isso é muito difícil. Isso vem de uma certa tradição que a gente tem de que, primeiramente, homem não chora, né? Homem não reclama, né? Engole o choro, moleque, né? Então a gente tem muito dessa do homem não poder reclamar, homem não poder procurar ajuda. Isso já em outras gerações, desde pequenininho. E isso meio que se enraizou na cultura do homem. Enquanto que na mulher,
em contrapartida, a mulher ela já começa a ter um primeiro contato com o seu ginecologista muitas vezes cedo, na adolescência, na menarca, né? Na primeira menstruação dela, ela já procura um médico ginecologista. Então ela já começa a ter um certo convívio com o médico, ela já quebra o gelo inicial de você ir até o médico, né? Ela é levada por seus pais até o ginecologista. E ela, ao longo do tempo, volta ao ginecologista para fazer os exames preventivos, os exames de colo de útero. Ela né, volta para saber a respeito da sua mama, como é que tá. Isso já, a mulher tem essa consciência um pouco mais aflorada. Quando ela vai engravidar, muitas mulheres conseguem fazer exames preventivos pré-concepcionais, né? Se preparar o corpo, ter uma gestação saudável. Então, a mulher ela tem muito contato com o médico, né? E isso faz com que a mulher já esteja mais acostumada. É por isso que você falou, né? Para a mulher só precisa de um mês, né? Porque a mulher já tem isso mais enraizado em sua mente. Enquanto que o homem, a gente vê aquela velha tradição, muitas vezes até nos dias de hoje, né? Em cidades um pouquinho maiores, cidades grandes, capitais, isso aí vem caindo cada dia mais. Nas nossas cidades aqui no Vale do Iguaçu, ainda a gente já tem uma certa parcela dos homens com cabeça um pouco mais aberta e disposta a procurar um serviço de saúde, mas ainda a gente vê um certo tabu, né, no homem. E quanto mais para o interior a gente vai, nossos pacientinhos mais no interior aqui, isso fica mais evidente ainda, o tabu fica maior ainda a informação precisa ser veiculada. E é por isso que eu acho muito legal o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Através de uma campanha, Novembro Azul, isso desperta o interesse da mídia, de todo mundo, em trazer essa discussão e aos poucos ir convencendo, né, jogando a informação para a população e a população vai adquirindo essas informações, lidando um pouco melhor, né? As novas gerações vão incorporando essa informação e vão buscando um pouco mais de ajuda ao longo da vida delas. Para falarmos um pouco, abranger esse tema tão importante que é a campanha do Novembro Azul, para chamar a atenção de você, homem, que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, ou então para você, mulher, que tem aí o seu marido, seu pai, seu irmão, e que muitas vezes está um pouco desleixado a questão da saúde. Não me dói nada, não sinto nenhuma dor, e é aí que mora o perigo. A gente vai já falar sobre essas questões, sobre os sintomas, aqui com o Dr. Bruno Miller, urologista, especialista nesse assunto. Mas, doutor, no bloco anterior a gente falava sobre a questão da próstata, que ela acaba tendo um crescimento ali anormal. Mas existe uma explicação que faz com esse crescimento aconteça? Já é uma célula tumoral que a gente chama? Ou, de fato, às vezes pode crescer a próstata e nem câncer ser? Então, Thiago, a maioria das vezes em que a próstata cresce, ela cresce de forma benigna, que é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né? Que é a grande responsável pela maioria dos sintomas que, quando o homem tem, ele é advindo da hiperplasia prostática benigna, tá? Essa glândula, ela realmente, Thiago, ela vai crescendo com o passar da idade de forma quase que programada. Hoje em dia tem alguns estudos muito interessantes da genética da glândula, e a gente sabe que, na verdade, toda a próstata vai ter um crescimento ao longo da vida, sabe? A gente já espera esse crescimento. Por isso que muitas vezes o paciente vai no nosso consultório, a gente fala, sua próstata está crescida, normal entre 20 e 25, mas a sua está com 40, mas não se preocupe, né? Por quê? Porque é um paciente já de uma idade mais avançada e que esse aumento é condizente com a idade daquele paciente. Né? Se aquilo não está se traduzindo em sintomas, em perda de qualidade de vida para ele, muitas vezes a gente vai só fazendo segmento uma vez por ano, muitas vezes sem remédio. Tá? Por quê? Porque esse crescimento a gente já espera. A gente sabe, inclusive, Thiago, que na verdade todo homem vai ter um crescimento da próstata. Todos os homens vão ter. Acontece que alguns deles vão ter com 40 anos, outros com 50, outros com 60, outros com 70, com 80, com 90, outros com 100, outros com 120. Então, na verdade, os homens que eles têm uma próstata considerada normal, quando faz o exame, na verdade a gente sabe que eles só não chegaram até a idade da próstata dele crescer. Algum dia ela vai crescer. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento de perto com o urologista. Né? Esse é o motivo principal. Interessante, realmente, esse assunto. Então, por isso que a campanha de Novembro Azul não é para mim.
É sim, todo homem, como o doutor acaba de nos afirmar aqui, tem esse crescimento. É claro, né, a gente sempre torce para coisa boa, que seja então o benigno, mas se for a questão realmente que seja câncer, ele é muito silencioso no início. Qual é o momento que ele começa a apresentar sintomas e que sintomas são esses, doutor? Então, aqui, essa é a pergunta central, mais importante para a gente entender o porquê de uma campanha tão grande que envolve o mundo inteiro. Então é o seguinte, o câncer de próstata, como a gente falou, nos seus estágios iniciais ele não tem sintoma, ponto. Essa é a resposta para a sua pergunta. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Nenhum. Nenhum. Exatamente por isso no começo do processo do câncer, né? Só que é justamente nessa fase, exatamente no começo do câncer, que ele não apresenta sintomas, que a gente precisa operar esse paciente, que a gente precisa tratar esse paciente. Então, se a gente esperar o paciente ter sintoma, e os sintomas seriam parecidos com o da hiperplasia prostática no primeiro momento, dificuldade para urinar, sangue no esperma, sangue na urina, levantar muitas vezes à noite para ir no banheiro, dores nas costas, esse tipo de sintoma, quando ele surge, muitas vezes o estágio do câncer já está um pouco mais avançado, e não é esse mais o paciente que a gente gostaria de tratar. Por quê? Como que funciona o tratamento? Vamos falar um pouco sobre tratamento. O tratamento ele é dividido em dois, entre doença, né, câncer localizado na próstata, câncer que atinge só a próstata, ou câncer que está já espalhado pelo corpo, chamado câncer metastático. São esses dois tipos de câncer de próstata que a gente tem. A questão da cirurgia, da radioterapia, a chance de cura que vai a 90%, ele só se aplica aos pacientes que têm o câncer localizado na próstata, que está restrito naquele órgão. Quando a gente tem um câncer já metastático, a chance de cura é muito baixa, né? Ao redor de 7%. Ou seja, a gente precisa pegar os pacientes desse primeiro grupo, que é o grupo que tem doença só na próstata, que é exatamente o grupo de pacientes que não tem sintomas. E é aí que eu falo, a gente tem que fazer uma campanha de conscientização, porque o cara tem que vir no médico antes de dar qualquer tipo de sintoma em se tratando de câncer de próstata, para, caso ele tenha um tumorzinho identificado, seja submetido à cirurgia e ter aquela chance de cura de 90%. Se ele espera ter sintoma para procurar o médico, ele corre o risco de ou ter uma doença benigna ou ter uma doença maligna. Se tiver uma doença benigna que está dando sintoma para ele, até que tudo bem. É a grande parte dos pacientes, é a maioria dos casos. A gente vai conseguir tratar, resolver a qualidade de vida do paciente. Agora, se ele tiver o azar de ter sintoma, ir no médico e for constatado que esses sintomas são por causa de uma doença maligna, um câncer de próstata, muito possivelmente esse paciente já não está mais naquele primeiro grupo de doença localizada. Ele já é um paciente que tem uma grande chance de estar no estágio mais avançado da doença. E aí ele já não tem mais os 90% de cura que a gente planeja, a gente já tem aqueles 7, 8% de cura. Falando em grosso modo, o tratamento do câncer de próstata metastático, o tratamento do câncer de próstata avançado, ele é muito ruim ainda nos dias de hoje. Ainda é muito ruim. Claro que tem um tratamento, existe uma solução, existe uma melhora, mas ele não se diferencia muito entre não fazer nada, por exemplo, entre não tratar, né? Se a gente não fizer nada, exatamente nada com os pacientes que têm um câncer de próstata, invariavelmente eles vão ter complicações lá na frente, futuras, e acabam até falecendo por causa desse tumor. Pacientes que têm um câncer metastático submetidos a um tratamento, eles também têm quase que o mesmo desfecho nos estudos clínicos do que o paciente que a gente não faz nada. Claro, tem uma melhor sobrevida, uma qualidade de vida um pouquinho maior, vivem um pouco mais, mas invariavelmente eles acabam adoecendo e morrendo por causa dessa doença. E isso é completamente diferente, mas completamente diferente quando o diagnóstico é feito precocemente, que aí o paciente se enquadra naquele grupo de 90% de cura de forma excelente, ele tem uma qualidade de vida quase que normal. E é por isso que eu volto a dizer, é muito importante fazer o diagnóstico não na fase avançada, e sim na fase precoce, que é aquela fase que não tem sintomas, né? Então esse é o objetivo principal da nossa campanha, essa conscientização. Não espere ter sintomas, procure o seu médico antes, é muito melhor.
Bom, doutor, se no início, né, não se dá para saber ali se realmente não tem sintoma nenhum, não dá para saber se é um câncer ou não, ou até mesmo outras doenças relacionadas à próstata, quais são os exames que detectam, opa, isso aqui é câncer, não, isso aqui é outro tipo de doença? Que exames são esses? Maravilha. Então, na verdade, a gente tem, antes de até de falar de exame, a gente vai conversar com o paciente durante a consulta para saber quais são os fatores de risco que ele tem. Se ele tem algum fator de risco que coloque uma pulguinha atrás da orelha do médico, para o médico pensar assim, opa, esse é um paciente que tem um fator de risco a mais. Quais são os fatores de risco? Existem alguns. Existem 3 fatores de risco que a gente não consegue mudar, mesmo que a gente queira mudar, a gente não consegue, porque eles são intrínsecos. A idade, né? Com o passar da idade, tem mais casos de câncer de próstata. Isso é um fator que a gente não consegue mudar, porque afinal de contas todo mundo vai envelhecendo. Pacientes com pele negra, afrodescendentes, então a raça negra tem o dobro mais ou menos de risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Então isso também é um fator que a gente não consegue mudar, né, a raça do paciente. Então pacientes de cor de pele negra, a gente tem um cuidado maior em se tratando de câncer de próstata, tá? E pacientes com histórico familiar muito importante. Então, por exemplo, se meu pai ou se meu irmão, algum parente meu de primeiro grau, pai ou irmão, tem câncer de próstata ou teve câncer de próstata, o meu risco de desenvolvimento de câncer de próstata vai para o dobro. Eu tenho 2 vezes mais chance de desenvolver o câncer. E se eu tiver 2 parentes de primeiro grau com câncer de próstata, por exemplo, um pai e um irmão ou 2 irmãos, o meu risco sobe para 6 a 10 vezes. Ou seja, só na conversa que o médico tem com esse paciente, ele já começa a identificar pacientes de risco, de maior risco. Tá? Então esses são os 3 fatores que a gente não consegue mudar. Idade, raça negra e histórico familiar. E tem 3 fatores que são fatores menos estudados, mas tão importantes quanto, só que são fatores que a gente consegue mudar. A gente consegue falar para o sujeito, sujeito, vamos mudar isso aqui na sua vida, que talvez a gente reduza a chance de ter câncer de próstata. São eles, o tabagismo, então a gente sabe que quanto mais a pessoa fuma, mais risco de câncer de próstata ela tem. A obesidade, a gente já sabe que pessoas obesas têm mais tendência a ter câncer de próstata, então a gente fala para a pessoa, tenta entrar no seu peso ideal, porque isso previne o aparecimento de câncer de próstata. E o terceiro fator modificável é o hábito de vida saudável. Realização de exame físico, de exercícios físicos, com certa frequência, uma frequência aceitável, e uma alimentação saudável. Então isso faz com que o risco daquele paciente possa ser reduzido de acordo com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, etc. Tá? Bom, então algumas pessoas acabam falando nessa questão da alimentação, procure comer alimento tal que você ajuda a prevenir o câncer. Existe um alimento específico que até a medicina indica, coma bastante desse produto que a questão, ele tem bastante nutrientes e acaba ajudando a prevenção. E se existe esse alimento, né, que nutriente seria esse que auxilia na prevenção, doutor? Pois é, a gente tem alguns estudos lá anteriores, até do século passado, que muitos cientistas queriam achar um ingrediente, né, um ingrediente-chave. Muito se falou numa época a respeito do tomate, a respeito do brócolis, né, que teria um certo fator de proteção no câncer de próstata. E realmente temos alguns estudos que mostram uma certa proteção desses alimentos, do tomate, do brócolis, na alimentação do ser humano. Acontece que também tem muito estudo que mostra que não tem efeito nenhum, né? Claro, é muito difícil estudar a alimentação do ser humano na prevenção de doenças. É muito raro isso acontecer. Então, apesar de muitas vezes a gente não ter um alimento específico para sugerir para o paciente, para a população, como isso, porque isso vai fazer você ter menos câncer de próstata. A gente não tem isso, mas apesar de a gente não ter esse alimento específico, a gente sabe que pessoas que têm uma alimentação mais gordurosa, com mais proteína animal, com mais industrializado, elas têm uma tendência maior a ter câncer. A gente não sabe falar exatamente o que, mas no grupo de pacientes que se alimentam pior, com mais gordura, com mais carne vermelha, proteína animal, e industrializados, esses pacientes têm mais câncer de próstata do que pessoas com hábitos de vida mais saudável, né, que comem bastante verdura, que tem uma redução da ingesta de proteína animal. Então isso é uma coisa que parece ter a ver com o desenvolvimento do câncer. Mas, que nem eu falei, a gente ainda não tem estudos 100%
comprobatórios dessa questão. Você me perguntou anteriormente, a gente acabou não falando a respeito dos exames, né? Quais são os exames que a gente faz? Então, que nem eu falei, a gente começa, por isso que eu me perdi, a gente começa falando a respeito do histórico familiar do paciente, dos fatores de risco, e depois o médico, com base no risco desse paciente ter um câncer ou não, ele vai assim para os exames. O próximo exame seria o exame do exame digital, o exame do toque retal, né? Então, através do exame pelo dedo do médico, ele consegue ver, sentir a consistência da próstata, o tamanho da próstata, saber se essa próstata tem alguma região com algum caroço dentro dela, né? Consegue ver se essa próstata dói ou se não dói, geralmente não dói, tá? O exame, e isso é uma informação importante, ele é indolor. O exame digital do toque retal, ele é indolor. E ele é muito rápido. Ele dura questão de segundos, né? 15, 20 segundos. Talvez 40 segundos, num caso um pouco mais complicado, mas ele não passa de 1 minuto. Então, é um exame de simples realização e um exame rápido, indolor, tá? Através desse exame, a gente já consegue ter uma noção se o paciente pode ter algum tipo de câncer ou uma hiperplasia benigna, né? E o próximo exame seria o chamado PSA. É uma proteína que está no sangue do homem, né? E a gente faz uma análise laboratorial para saber o quanto dessa proteína está no sangue e isso se traduz numa possível doença prostática, tá? Interessante dizer que só fazer um desses dois exames não tem uma certeza diagnóstica. Ou seja, quero fazer só o PSA. Você vai ter mais ou menos 70% de eficiência. 30% dos cânceres de próstata passam desapercebidos no exame de PSA. Tá? Então, só o PSA em si não é uma boa estratégia para fazer o rastreio de câncer de próstata na população. E só o toque retal vai para 10 a 20%. Então, o grande X da questão aí, o grande trunfo é você mesclar os dois exames. Quando você faz os dois exames de forma conjunta, a sua certeza diagnóstica sobe para 90%. Então já temos um número bem melhor, né? E veja, 90%. Mesmo assim, não é 100%, né? A gente está vendo no Covid aí que na medicina nada é 100% e nada é 0% também, né? O câncer de próstata sempre foi assim. Então a gente nunca tem 100% de certeza e é por isso que, com o avançar da medicina, nós temos outros exames subsidiários que a gente pode lançar mão hoje em dia para saber se o paciente pode ser um candidato a ter um câncer de próstata. Por exemplo, uma ressonância magnética de próstata, que é um exame também indolor, que consegue ver melhor essa glândula, a próstata. E a gente consegue ter, por exemplo, em casos de suspeita de câncer, a biópsia de próstata, que é o exame comprobatório, né? Quando a gente fala, eu acho que você pode ter um câncer de próstata realmente de acordo com os seus exames, a gente pede esse exame que se chama biópsia da próstata. E esse é o exame confirmatório ou de que tem o câncer ou de que não temos o câncer. Principalmente a questão da prevenção. Para isso, estamos aqui com o médico urologista, Dr. Bruno Miller. Doutor, a gente falou já sobre as questões ali, né, que principalmente para chamar a atenção da prevenção, visto que o câncer não apresenta sintomas ali no seu estágio inicial. Bom, a campanha ela é voltada para um público de uma certa idade. Falarmos agora em específico da campanha. A partir de que idade, ou seja, Novembro Azul, direcionado justamente para quem que está nos ouvindo agora? Então, Thiago, hoje em dia a gente tem uma abrangência um pouco maior dessa campanha. Hoje em dia, eu costumo falar o seguinte, Novembro Azul, quem que tem que procurar o médico? Eu falo assim, todos os homens. Ponto. Qual idade? Todos. A partir da adolescência, a gente já tem ações em saúde para o adolescente que a gente já consegue fazer algumas prevenções, algumas orientações muito importantes. Então, o adolescente ele já pode se enquadrar nessa campanha. Claro que a campanha ela foca muito na questão do homem, do câncer de próstata, porque o câncer de próstata a gente tem uma idade, né, que tem uma recomendação formal pela Sociedade Brasileira de Urologia, que a partir dos 45 anos dos pacientes com fatores de risco, ou 50 anos dos pacientes sem fatores de risco ao câncer de próstata, eles já procurem o médico pelo menos uma vez ao ano, todos os anos, né? Então,
em se tratando de câncer de próstata, a gente tem esse dado, 45 anos, uma vez por ano, pelo menos. E no começo da campanha focava-se muito nesse tipo de paciente, né? Em homens com seus 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, que nunca foram ao médico. E que a gente quer trazer esse paciente para dentro do consultório. Mas hoje em dia, que nem se perguntou, mas a partir de qual idade que tem que ir? A partir da adolescência, porque na adolescência a gente já tem alguns programas de ação para fazer, por exemplo, preventivos em relação a DST, início da vida sexual, aconselhamentos muito importantes a esse respeito, fazer o exame físico da região genital do paciente, para saber se o pênis tem as suas características normais, os testículos, se os 2 testículos estão certos na bolsa escrotal, se não tem nenhum tipo de doença, se não tem nenhum tipo de nódulo no testículo, por exemplo, né? Porque existe o tal do câncer do testículo também, que também é um membro da campanha do Novembro Azul, câncer em geral, inclusive de testículo. E o câncer de testículo, em sua grande maioria das vezes, acomete jovens, né? Não os idosos. Então, desde o público jovem, a gente já tem algumas ações. Por exemplo, aconselhar os pacientes de sexo masculino a se vacinarem com algumas doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV, né, que acaba reduzindo o risco de desenvolvimento de câncer de colo de útero na mulher, anos mais tarde. Então, a política de você incentivar a vacinação de meninos contra o HPV é muito importante, não só para ele, como para a mulher, mais tarde. Passando da adolescência para o público adulto, a gente também tem algumas ações. Hoje em dia a gente tem uma pandemia muito maior, que a gente não vê, que é com relação à saúde mental. Então, público numa idade economicamente ativa, muitas vezes também vai no urologista, no seu médico de confiança, e acaba por descobrir problemas na sua saúde mental que o atrapalham muito, e que se às vezes ele não busca ajuda, isso compromete muito a qualidade de vida. Então, o estresse nosso do dia a dia, ansiedade, depressão, é uma coisa que a gente vê rotineiramente no consultório. Muito importante o tratamento. Muito importante falar isso no Novembro Azul. Porque não é só câncer de próstata. É a saúde como um todo. É só saúde e bem-estar. Essa faixa etária que a gente está comentando agora do homem adulto, além da sua saúde mental ser vista, tem também a sua saúde sexual. Como a gente estava falando agora há pouco, o homem muitas vezes ele não reclama, ele não chora, ele não pode ter dor, não pode reclamar, mas muitas vezes ele precisa. Por quê? Porque, por exemplo, ele pode não ter uma saúde sexual em dia. Ele pode ter problemas de ereção, problemas de libido, falta de vontade, ejaculação precoce, etc, etc, etc. Que se ele não vai atrás para buscar ajuda, ele não tem o diagnóstico, não tem o tratamento e vive uma vida inteira com uma saúde sexual não tão boa, né? Insatisfatória. Então isso também é um alvo da campanha do Novembro Azul, né? Idades mais tardias, né, a partir dos 45, 50 anos, que a gente já falou, uma vez por ano, todos os homens devem passar com médico urologista, não só para ver a questão do câncer, mas também para ver sintomas do trato urinário inferior, caso ele tenha, hiperplasia prostática, problemas de saúde sexual, problemas hormonais, né? Então, muitos homens acham que está normal ter uma irritabilidade, cansaço ao longo do dia, dormir mal, dor nas costas, né? Uma certa disfunção erétil, e não se ligam que isso pode ser um sintoma de uma doença, por exemplo, uma deficiência hormonal, né? Então, você vê que a campanha Novembro Azul, ela não é só câncer de próstata, o holofote vai para o câncer de próstata naturalmente, por tudo que a gente já falou antes, né? Mas existe uma vasta gama de doenças que desde a adolescência a gente já consegue prevenir, aconselhar, né? E ter alguma política ação concreta nesses pacientes do público masculino. Isso acaba, doutor, então, muitas vezes trazendo até para o homem, como a gente falou, o homem não chora, enfim, né, engole o choro, essa questão, e ele acaba tendo, muitas vezes, um desempenho, principalmente a questão sexual, né, vamos usar aqui a questão da masculinidade, o desempenho sexual, e acaba isso atrapalhando a sua vida, e isso acaba muitas vezes indo para dentro, poxa, né, e muitas vezes só por vergonha de procurar um médico. Todas essas doenças aí, elas têm tratamento? Tem tratamento, com certeza tem tratamento. A gente hoje tem um objetivo dentro da urologia de prover saúde sexual para todo o público masculino, desde a sua idade mais jovem até a sua terceira idade.
Hoje em dia, até o idoso, ele consegue ter uma saúde sexual, se assim for de seu desejo, né? E se também se as condições de saúde permitirem, né? Não ter um problema cardíaco, um problema que possa que ele não possa fazer um exercício físico um pouco mais, né, vigoroso, por exemplo, mas todo o público masculino deve ter uma saúde sexual perfeita e a gente tem tratamento para isso. É por isso que, às vezes, o paciente com seus 60, 70 anos já fica pensando, eu não tenho mais uma saúde sexual tão boa, tem a questão da vergonha, igual você falou, a questão do tabu de procurar ajuda, e ele pensa assim, mas também não tem mais o que fazer, porque eu já tô mais velho, né? Mas não é bem assim. Na verdade, sempre a gente tem alguma coisa a fazer para melhorar a saúde sexual do homem. Excelente. Bom, doutor, falando sobre a questão ainda ali do câncer em si, a medicina, claro, com seus avanços, sempre a gente tem novidades. Tratamentos hoje. Quais são os tratamentos disponíveis que temos para a pessoa que chega lá no consultório, recebe diagnóstico, o teu caso é câncer? O que temos hoje? Muito bom, Thiago. A medicina está avançando muito, né? Então, questão de tratamento, hoje nós temos já, pelo menos há uns 40 anos, 2 tipos de tratamento principais para aqueles casos que a gente comentou sobre doença localizada da próstata. Quando a doença está só na próstata e ainda não se espalhou para o corpo, a grosso modo, né? Então, quais são os 2 tipos de tratamento? É a cirurgia, que consiste na retirada da próstata e das vesículas seminais. Então, esse é um tipo de tratamento que vai ser oferecido ao paciente. E a segunda opção que o médico vai discutir com o paciente é a questão de radioterapia. Essas são as 2 principais modalidades de tratamento, tá? Tanto uma quanto a outra tiveram um avanço espetacular nos últimos anos. Então, a cirurgia que é feita hoje, a técnica cirúrgica empregada hoje, é muito diferente da técnica cirúrgica empregada há décadas anteriores. Isso porque a gente tem o advento de formas minimamente invasivas de fazer essa cirurgia, né, através de videolaparoscopia. Mais recentemente, nos últimos 5 anos, a cirurgia robótica já é uma realidade no Brasil. Ainda não é uma realidade aqui do interior, mas Curitiba, São Paulo, por exemplo, a gente já tem equipes muito bem avançadas na cirurgia robótica, e isso trouxe um avanço muito grande para o tratamento das doenças prostáticas, né? Então, a cirurgia teve seus avanços. E com relação à radioterapia, que é a segunda opção de tratamento dessa doença localizada, também temos máquinas hoje muito melhores, porque o que consiste a radioterapia, falando rapidamente? Basicamente, a gente queimar a próstata. A gente vai queimar a próstata, né, sem cirurgia, através de uma máquina, um feixe de radiação, que queima essa próstata e faz com que o câncer, consequentemente, morra junto, né? Antigamente, as máquinas de radioterapia eram muito ruins. Elas queimavam a próstata, mas queimava a bexiga, queimava o reto, queimava os nervos, então ela dava muita complicação. Queimava o câncer, mas queimava também outras coisas que a gente não queria queimar, porque eram máquinas pouco desenvolvidas, né? Hoje em dia a gente já tem máquinas de radioterapia excelentes que conseguem queimar o tecido prostático, toda a próstata, o câncer, e meio que ficar só por isso mesmo, sem queimar estruturas, né, que estão muito próximas da próstata. Então, é um avanço. A gente tem avanços cada dia maiores, essa tecnologia vem sendo incorporada e a gente vê nos dia a dia esse avanço, né? Não estamos desatualizados aqui no Vale do Iguaçu com relação a isso. Talvez o que a gente possa falar que a gente está um pouco ainda distante é a cirurgia robótica, né? Mas o SUS ainda não consegue, por conta do alto custo, implementar isso para todo paciente, né? Agora, pacientes de convênio, por exemplo, eles já têm um acesso em Curitiba já de uma forma um pouco mais fácil à cirurgia robótica. É uma realidade já no Brasil. Excelente. Então tá aí um pouquinho dessa campanha tão importante e que acaba muitas vezes abrindo um leque para a descoberta de outros problemas de saúde, e para isso, você homem, procure um urologista. Procure, olha só, esse mês todo aí vai ter as campanhas, vamos ter aí no Sábado D, que as prefeituras estarão divulgando, para que você possa ir num postinho de saúde do seu bairro, tudo isso ao seu alcance. E quem quiser procurar o Dr. Bruno, por gentileza, doutor, gostaria que o senhor falasse aí como eu faço, gostei, quero saber mais detalhes, quero consultar especificamente com o Dr. Bruno, onde eu encontro o Dr. Bruno? Legal, eu tenho atendimento na clínica Angiocor,
A clínica fica localizada em Porto União, próximo ao Clube 25 de Julho, tá? Então, quem estiver precisando, estou à disposição de toda a população do Vale do Iguaçu. Lembrando, Thiago, que uma coisa interessante de falar, nós aqui do Vale do Iguaçu, nós temos um acesso à saúde muito bom, eu considero muito bom a nossa saúde aqui, né? Então, até meus colegas urologistas, todos eles têm uma capacidade muito boa de diagnóstico, de tratamento. Nós temos uma equipe muito boa trabalhando aqui, sabe? Então, todos meus colegas urologistas, por favor, população, procure o seu médico de urologista de confiança, vale a pena esse esforço, essa prevenção, por questão de saúde mesmo. Que nem a gente falou, a gente deu diversos exemplos aqui hoje, nessa breve conversa de uns 30, 40 minutos, a gente deu diversos exemplos de como a gente pode melhorar a saúde através de uma consulta de rotina, né? Então, homem que nunca foi no médico, ou homem com seus 45, 50 anos, procure o seu urologista, procura uma ajuda médica especializada. Mulheres, você até falou isso ao longo da entrevista, lembrem os seus homens queridos a procurar uma ajuda. Eu tenho um dado muito interessante, Thiago, para falar aqui. De todos os homens que comparecem no urologista, 2/3 eles só vêm por causa da mulher. Caramba. É a mulher que traz o homem, ou se ela não está fisicamente na consulta, pelo menos é ela que marca a consulta para o homem, ou se não é ela que marca a consulta para o homem, é ela que fica no pé do homem lá, vai no médico, vai no médico, você precisa ir no médico. Então, 2/3 das nossas consultas com urologista, isso é uma estatística bem interessante, das consultas dos homens são por causa das mulheres. Você vê que a mulher, ela faz tudo hoje em dia, né? Ela tem, assim, um papel fundamental na nossa sociedade. Ela não só é responsável por cuidar da própria saúde, como ainda é ela que lembra o homem de procurar ajuda, né? De fazer os exames preventivos. Então, isso é muito importante. Então, mulheres que estão nos ouvindo, lembre os seus entes queridos, seu pai, seus irmãos, tios, vizinhos, a procurar uma ajuda médica especializada. Olha só que excelente, literalmente, as mulheres dominando tudo, até a saúde do homem. Doutor, muito obrigado por ter aceito nosso convite em trazer essas orientações tão importantes na questão da saúde. Muitas vezes, como a gente já falou, a informação ela chega, mas não da forma assim bem explicativa. E a gente só tem a agradecer e deixar os nossos microfones à disposição para a saúde do homem em geral. Os microfones da Jovem Pan sempre à disposição. Obrigado, doutor Bruno. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado pela oportunidade de vir aqui, de conversar sobre esse tema tão importante com a população. Obrigado ao Juliano pelo convite. Me sinto muito honrado e muito feliz por poder trazer informação de confiança para o nosso público, né? Para a pessoa poder criar uma consciência, uma mentalidade bacana a respeito desse tema. Muito legal. Fico muito agradecido. Muito obrigado.